Ele chega para ser o SUV família Citroën C3 Aircross nessa versão Shine, que é bem bonitinha, bem equipada e que eu vou mostrar para vocês a partir de agora por R$ 129.990. Será que vale? Roda a vinheta! Para você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não se esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Caso ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te respondo. E se você está pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, não esqueça, agende uma avaliação gratuita na Instacarro e bora para esse teste. Apesar de ser fabricado na mesma plataforma do C3 Hatch, o C3 Aircross tem algumas características diferentes aqui da carroceria para tornar ele um veículo mais familiar. Para começar, ele foi alargado, aqui a gente tem 1,72 m de largura, no entre-eixo são 2,60 m e o comprimento aqui é de 4,30 m. É um carro bem diferente em relação ao C3 que a gente conhece na versão hatch. Falando de visual, o que a gente pode falar, o que se assemelha ao C3, somente esse farol aqui, que é a mesma combinação da luz diurna, fazendo esse mesmo efeito com lâmpadas halógenas no farol principal. No mais, na versão Shine Pack, a gente consegue ver aqui essa grade em preto brilhante, essas laterais aqui, a abertura para a grade do radiador, e nessa parte inferior nós temos esse skid plate, como a Citroën chama, pintado em cinza. Vindo aqui para a lateral, as rodas são diamantadas de 17 polegadas e temos aqui essa combinação de cor em cinza com teto em branco. A gente vai ver algumas opções de cores nesse veículo, com teto contrastando com a cor da carroceria. Aqui na traseira, como destaque, a gente tem esse spoiler com efeito aerodinâmico. Temos essa linha que une as duas lanternas em preto brilhante e as lanternas também que lembram mais ou menos o design da versão hatch do Citroën C3. Temos como diferença aqui também o logo Turbo 200, referente ao motor. Temos câmera de ré e assim como na dianteira, a gente tem esse acabamento em cinza para contrastar e dar o mesmo conceito de visual da frente para trás. E o que é mais interessante de falar é que esse C3 Aircross é a versão de 5 lugares, então a gente tem um enorme porta-malas aqui de 493 litros. Mas não é só essa mudança que a gente tem em relação à versão de 7 lugares. Na versão de 5 lugares, você consegue acessar o step por dentro, o step do tipo fino, que você usa para emergência, de até 80 km por hora. E na versão de 7 lugares, o local onde vai o step aqui, ele recebe uma adaptação para receber os outros dois bancos que ficam posicionados aqui. E o acesso do step é por baixo do veículo. Então, nesse caso aqui, é um pouco mais de segurança para você, para não correr aquele risco de ser assaltado quando para o carro na rua. Aqui no interior, o C3 ele guarda mais semelhanças com a versão hatch do que da parte externa. Então, falando aqui em características do veículo, o painel é exatamente o mesmo design, mesmos comandos do ar-condicionado. Ele continua ainda sendo um veículo que tem espelhamento de celulares Android e Apple sem fio, só que ele não tem um carregador de celular por indução. Então, se você precisar carregar, você precisa conectar o seu celular ao cabo e isso, de certa forma, vai fazer você conectar ele para fazer o espelhamento. Então, deixar ele espelhado sem você utilizar o cabo, talvez não faça tanto sentido. Mas, para mim, talvez o que tenha a característica mais que precisaria desenvolver nesse carro é com relação à ergonomia. Primeiro, falando aqui da posição do motorista, eu tenho uma posição bem cadeirinha, bem característico para um veículo que quer se posicionar como uma minivan, praticamente. Então, estou bem cadeirinha aqui e eu estou no mínimo da altura. Eu consigo elevar essa altura através de alavanca aqui na lateral, posso ficar mais alto ainda, e eu tenho aqui a regulagem do volante. O primeiro problema de ergonomia é que o volante ele tem regulagem de altura, mas ele não tem de profundidade. Então eu preciso achar uma altura que minha perna fique confortável para o acionamento dos freios e que eu não fique tão longe do volante. Você, talvez, dependendo da característica, tem pessoa que costuma ter as pernas um pouco mais compridas, outra tem o tronco mais comprido, então achar essa equação de posição mais agradável talvez não seja tão bom para todo mundo. Um outro problema aqui de ergonomia são com relação a alguns acionamentos, como por exemplo da regulagem dos retrovisores. Ele fica num botão mais localizado aqui no painel, normalmente nos outros veículos fica aqui na porta, nesse caso não, então se eu tiver que regular eu tenho que me deslocar, chegar até o botão e fazer a regulagem. E não é só esse acionamento fica aqui também o limitador de velocidade, fica aqui o bloqueio dos vidros traseiros, fica aqui o travamento das portas e também o botão Sport para mudar a característica do veículo. E ele fica, se você estiver nessa posição, você não enxerga os botões. Mas falando mais de características aqui, uma parte que eu gostei é do acabamento dos bancos, que apesar de ser de couro sintético,
é de muito boa qualidade e a ergonomia dele, o comprimento para as pernas, para mim é muito bom. Aqui atrás, o ponto positivo é com relação à distância aqui para o banco da frente. Eu tenho bastante espaço, fico bastante confortável. Se eu precisar cruzar a perna, ó, tem espaço suficiente. O que não é tão confortável é com relação à altura aqui, o comprimento desse encosto. Para eu ficar 100%, eu preciso levantar o encosto de cabeça para conseguir me apoiar de uma maneira mais confortável. Fora isso, como eu falei lá na frente com relação à ergonomia, aqui atrás um problema também é com relação ao acionamento dos vidros elétricos. Como você pode ver, não tem nada aqui na porta, além da maçaneta de abertura. Se você estiver aqui atrás e precisar acionar o vidro traseiro, ele fica aqui no console central. Então você tem que vir aqui e acionar o vidro. Agora imagina você está no trânsito, tem alguém dirigindo, aí você vai agachar aqui, o carro freia, você bate a cabeça, vira uma bagunça. Isso não é nada ergonômico, isso denuncia que esse carro ele é herdado de um veículo, um projeto herdado de um veículo mais popular, mas que faria uma grande diferença se o botão tivesse aqui, faria uma grande diferença enorme. E agora, para poder mostrar como esse carro se comporta na cidade, suas características, conforto, bora lá para o test drive. O Citroën C3 Aircross vem equipado com motor 1.0 de 3 cilindros, que rende até 130 cavalos e 20,4 kg de torque. Lembrando que essa motorização é 1.0 turbo. Com esse conjunto, ele até tem um desempenho bem interessante, ele faz um 0 a 100 em 9,7 segundos. E tem um comportamento bem legal aqui na cidade, é um carro que consegue te oferecer uma condição de rodagem bem confortável e que, se você precisar acelerar, esse motor de 3 cilindros sobe de giro bem rápido. E se você precisar de um pouco mais de desempenho, basta acionar aqui na lateral o botão Sport, ele vai mudar um pouquinho as características de funcionamento do conjunto e oferecer uma aceleração mais rápida. E o que é interessante é que esse motorzinho aqui 1.0 turbo, dá até para ouvir o espirro da turbina. Ó, presta atenção, vou jogar aqui no modo manual, acelerar. Ouviu? É bem legal. Para quem gosta de carro turbo, claro, a gente está falando de um carro aqui com uma característica bem longe de ser um carro esportivo, mas esse barulhinho da turbina, para quem gosta, é bem interessante. Um outro ponto importante, falando aqui ainda em questão de motorização, é o quanto esse carro consegue oferecer um desempenho, como vocês viram, bastante interessante para a característica do carro, associado a um consumo de combustível bastante agradável. Andando com o carro num trajeto misto entre cidade e estrada, com um pequeno trecho de estrada, ele tem uma média de 7,4 km por litro com etanol no tanque. Eu considero uma média muito boa. Um outro ponto bem positivo desse carro aqui é a questão do equilíbrio de suspensão dele. Ele tem uma calibração de suspensão mais voltada para maciez, que deixa o uso aqui em cidade bem agradável, bem confortável, e você pode andar em ruas que tenham mais imperfeições, que sejam mais acidentadas, sem você sofrer tanto com conforto. Só que essa calibração de suspensão mais voltada para maciez, dependendo do excesso que você chegue numa região que tenha muitas imperfeições, muita valeta, você vai chacoalhar sim, mas ele tem um equilíbrio bom para que você ande de maneira confortável. E para finalizar aqui a parte de test drive, dá para acrescentar também sobre alguns itens interessantes desse carro aqui relacionados a itens de série. Então ele traz 4 airbags, tem aqui o piloto automático com função de limitação de velocidade, tem também um ar-condicionado aqui de regulagem manual, central multimídia com conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio, bancos com acabamento em couro sintético em 2 tons, e também, não tem como não falar aqui, do câmbio CVT com simulação de 7 marchas com possibilidade de trocas manuais. Ele tem personalidade, é bem equipado, é excelente no espaço interno e de porta-malas e é ideal para quem tem família grande ou que adora viajar e precisa do porta-mala grande. Pensando nisso e seus concorrentes de mercado, talvez só o Fiat Fastback consiga combinar o que ele consegue aqui com relação a espaço interno e um porta-mala generoso. No mais, pensando talvez só na versão de 7 lugares, é que ele teria um concorrente à altura com a Chevrolet Spin. Mas e você, por R$ 129.990, apostaria no C3 Aircross nessa versão Shine ou em algum concorrente do mercado? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!